Olá, amigos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez no Palavra Urgente, este programa que todos os dias traz para mim e para você, não só a palavra, como já diz o nome do programa, de fé, de milagre, de bênção, mas também histórias reais, de pessoas que pela fé alcançaram a vitória. E eu quero convidar você a ficar ligado conosco, a participar do programa hoje, que será sim um programa que vai impactar a sua vida com uma bênção extraordinária. Você vai ouvir o testemunho, vai receber a palavra de Deus e também eu quero no final fazer uma oração da fé por você. E eu tenho certeza absoluta que a tua história, a tua vida vai ser abençoada, vai mudar no nome do Senhor Jesus Cristo. E sem mais delongas, deixa eu convidar você para comigo assistirmos agora a história de hoje, a história do nosso amigo, o Tiago, que enfrentou problemas sérios, mas ele conheceu Jesus. E olha, você vai ver como é que foi a vida dele, como é que ele enfrentou as lutas que enfrentou e o que Jesus fez por ele. Mas vamos fazer o seguinte, vamos entrar na história, vamos conhecer o Tiago, daqui a pouquinho eu volto em nome de Jesus. Tiago conhece a Jesus em 2007, mas se desvia e leva uma vida de muitas dificuldades, mesmo após se casar com Tatiane. Em 2012 nós nos conhecemos. Aí casamos, houve muitas frustrações na vida sentimental nossa, né? Como a gente era casado e ele conhecia a palavra e eu não, a gente vivia assim uma vida de briga, essas coisas, né? E no meu serviço tinha uma menina que era da igreja, e ela sempre falava da palavra, e eu via a diferença na vida dela. Ela me fez um convite uma certa vez, não, vamos na minha igreja, e eu fui, né? Daí comecei a frequentar a igreja dela, e daí a gente já começou a ir na igreja junto, eu e meu esposo, e aí eu notei a diferença que o Espírito Santo vai trabalhando na gente, o temperamento, né? E aí foi onde a gente teve o filho, né? E aí teve nesse período o afastamento, né? Ouviu aí? Ele conhece a Jesus, mas se afasta. É triste isso. Mas não é pequeno o número de pessoas que acaba cometendo este mesmo erro. Não sei se é o caso de alguém que você conhece, mas se é, já diga para esta pessoa que ela precisa, o quanto antes, voltar para Jesus. É Ele que pode resolver o seu problema. É Ele que pode te ajudar, te socorrer, inclusive nos momentos difíceis. Só que antes de eu falar mais do que Jesus pode fazer e de qual deve ser a nossa atitude, eu vou pedir à senhora, o senhor, para assistir junto comigo uma reportagem que a produção preparou falando sobre problemas conjugais. Vamos assistir junto? Pode soltar a reportagem, por favor. Os problemas conjugais são conflitos que podem afetar principalmente os relacionamentos mais longos. Geralmente envolvem mal-entendidos, discórdias e até questões não resolvidas. Alguns dos principais problemas são divisão de tarefas, finanças e comunicação. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil chegou a 420 mil divórcios. Você assistiu aí comigo? Prestou atenção? No Brasil, nós estamos chegando a um número alarmante de divórcios. Essa que é a realidade. Infelizmente, ele passou por isso. Se está aqui no programa Palavra Urgente, é porque venceu. Mas e você? Está vencendo ou infelizmente não está conseguindo resolver essa situação? Ele venceu porque encontrou Jesus. E você já encontrou Jesus? Ou ainda está perambulando para lá e para cá? Está na hora de você tomar uma decisão. E eu tenho certeza que Deus vai lhe ajudar. Ele é um Deus que opera milagres. Opera maravilhas até quando tudo diz que não tem mais jeito. Mas antes de falar mais do que Jesus pode e quer fazer, eu vou convidar você para juntos conversarmos com a doutora Luciana, que é psicóloga, e ela vai explicar algumas coisas importantes. Então eu vou pedir a você para que você preste muita atenção agora no que a doutora Luciana vai dizer para a gente. Por favor, doutora, é com a senhora.
Uma das principais causas, assim, no relacionamento, né, amoroso, né, que a gente está falando aqui, das brigas, dessa confusão toda, primeiro é o término da paixão, né, que a gente se apaixona e, de repente, a pessoa é perfeita, né, você casa com uma pessoa maravilhosa, ela tem até defeito, mas você não quer enxergar. Então, você já vai com uma dose de adrenalina acentuada para esse relacionamento. Então, quando essa paixão vai diminuindo, que geralmente em 2 anos, quando você está morando junto, quando você está se relacionando à distância, que tem aquela que dura mais ou menos 5 anos, você consegue perceber os problemas. Quando você tem uma dependência afetiva, emocional, nós temos a tendência de colocar no outro essa responsabilidade. E quando a gente não é atendida nesse lugar, a gente fica agressivo. Por quê? A gente imaginou uma coisa na cabeça, ele imagina um lugar idealizado, essa mulher da minha vida, ela vai me colocar assim. E quando ela não corresponde a isso, ele entra em parafuso. Como assim? Então a gente tem vários tipos de transtornos que pode ser colocado nesse lugar. E se ele bebe, piora mais ainda a situação. Por quê? Com a bebida, ele perde o controle, né? E é nesse lugar que ele pode agredir ao ponto de matar uma mulher. A gente está cada vez mais ocorrendo casos onde mulheres estão morrendo, né, por conta dos maridos que perdem esse controle. Geralmente, as pessoas que têm um relacionamento ruim, que elas estão acostumadas, que as pessoas falam, você tem um dedo podre, isso se chama uma repetição, porque a pessoa ela já tem de família essas relações onde tem muita briga, onde tem muita confusão, o corpo dela identifica a substância e ela atrai, sim, pessoas que causam, mesmo sem ela saber, inconscientemente, ela acaba atraindo essas pessoas para a vida dela. Por quê? Porque ela não se dá esse tempo de olhar para si, de entender que aquele carinha que ela rejeitou era o que ia fazer ela feliz, porque ela faz o quê? Ela tem repulsa ao amor, às pessoas que chegam, que dão a ela uma sensação diferente, porque é um sentimento estranho. Ela está acostumada com aquele sentimento agitado, de briga, de confusão. Ela não está acostumada com um sentimento de amor, de carinho, de um tratamento legal. Então ela tem que, às vezes, lutar contra isso para começar a entender que ela pode ter um relacionamento saudável, que é capaz de ter um relacionamento saudável. E só na terapia que ela vai conseguir se conhecer e começar a ter atitudes que levam ela para esse lugar. Você ouviu aí o que a doutora explicou. Ela explicou à luz da psicologia. Agora eu quero dizer para a senhora, para o senhor, que há muita gente que está presa desta forma, mas porque um espírito maligno a tem aprisionado. Não é pequeno o número de pessoas que oramos na igreja, manifestam ali até entidades, expulsamos o mal e a pessoa é transformada. Mas por que ela agia errado antes ou atraía só coisas ruins? Porque havia um espírito maligno ali. O mundo espiritual é real, gente. Talvez você não acredite, mas é real. É a verdade. E quando você busca a Deus, essa situação, por mais caótica que seja, Deus é poderoso para libertar, para mudar essa situação. Aquilo que tem aprisionado você, se você hoje mesmo tomar a decisão de vir até a igreja, inclusive hoje, sexta-feira, é dia de libertação, é a primeira sexta-feira do ano de 2026. Até insisto com você, venha. Porque hoje é o dia de você já decidir e tomar mesmo uma atitude de dizer, chega, meu ano não vai ser como foi até agora, vai mudar. E é com Jesus que isso vai mudar mesmo. A vida do nosso amigo aqui, ela estava indo de mal a pior. O Tiago estava destruindo a sua própria família. Isso tudo porque estava afastado de Deus. E você? Se você se aproximar hoje de Jesus, a tua história muda. Inclusive, nós vamos assistir agora a segunda parte da história desse testemunho
dessa novela da vida real do Tiago. E você vai ver como é que a situação foi se encaminhando e como ele encontrou Jesus para mudar a sua vida. Vamos assistir junto? Pode soltar, por favor, a história. Começamos a ficar e se esfriar, e aí voltamos a estaca zero, né? Em 2013, eu comecei a mexer com coco também, mas eu vendia na rua, o ambulante. Cada um com um lado, cada um adquirindo as suas coisas, o filho ficava largado, cada hora estava com uma pessoa diferente, não tinha aquele cuidado do esposo com a esposa, com os filhos, e aí é onde foi tudo se afastando, e a gente quase se separou também. E eu lembro que numa oração que eu fiz a Deus, que eu pedi, né, que a gente estava quase se separando, eu pedi para Deus que eu queria que ele mudasse, né, que eu queria que Deus fizesse alguma coisa para ele mudar. Essa situação foi até 2020 e ele contraiu o Covid. E quando eu contraí o vírus, eu cheguei num momento da minha vida assim que foi o período que eu senti a morte. Eu acordei por volta de umas 2 da manhã. Deus começou a falar no meu coração, o Espírito Santo começou a trazer tudo o que eu estava vivendo uma vida errada. Deus falou assim para mim que eu tinha que abandonar tudo aquilo e voltar para os caminhos do Senhor, voltar a ter uma vida de retidão, porque se eu não mudasse, eu ia ser ceifado da terra. E naquele momento, eu ia perder minha salvação. É exatamente por isso que você ouviu agora, através do Tiago, que eu quero insistir com você para vir comigo até a palavra. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 21, no versículo 6, nós vamos encontrar aqui o caso de Sara, que diz assim a Bíblia, isso já ela vencendo, mas ela fala uma coisa que me chama muita atenção, que é o seguinte, preste atenção, ela diz assim, e disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Deus me tem feito riso, mas todo aquele que o ouvir. O Tiago ouviu. O Tiago ouviu a direção de Deus, ouviu a palavra e não desprezou desta vez. Aí Deus pôde mudar a vida dele. A senhora, o senhor que está me ouvindo, você está dando ouvido realmente à voz de Deus? Porque aquele que o ouvir se rirá comigo, disse Sara. Em outras palavras, terá alegria como eu tenho hoje, por ter alcançado a vitória. Sara antes duvidou, mas quando ela creu, Deus operou. Era impossível para ela. Talvez seja impossível para você. Para Deus não é. Era impossível e a coisa estava indo de mal a pior para o Tiago. Mas ele ouviu a Deus. E nós vamos assistir agora a última parte. Eu volto logo depois já fazendo a oração. Prepara o copo com água aí, porque eu quero orar com você. Porque quem ouvir a Deus, rirá. Em outras palavras, se alegrará no nome de Jesus. Vamos, por favor, à última parte. Aquele dia e houve uma transformação na minha vida. No outro dia ele acordou totalmente diferente. No primeiro momento eu até não acreditei, né? Falei, como assim? A pessoa de uma hora é uma coisa e no outro dia acorda transformado, né? Eu comecei a me envolver com Deus novamente, né? Fizemos o compromisso e o propósito de constantemente buscar a Deus. A restauração do meu casamento aconteceu de lá para cá. Restauração na nossa vida financeira. Coisas assim absurdas foram acontecendo na parte financeira que era improvável. E comecei com um pontinho, vendendo coco na rua. E hoje, graças a Deus, Deus entregou uma bênção enorme. Essa empresa eu comprei ela estava num período de falência. As pessoas não queriam mais tocar ela e me ofereceram. Eu comprei essa empresa sem nenhum real. Foi com o nome. Eles entraram num acordo e venderam a empresa para nós. E saiu de um faturamento de... Na época eles estavam com 25 a 26 mil mês. Hoje ela chega a 150 mil por mês. E tem muito campo para crescer. A gente fornece para Campo Grande e também no estado, né? Foi através de Deus. Não tem outra explicação. Até na empresa, assim, a prosperidade que a gente tem hoje, a mente que a gente tem, né? É só através de Deus mesmo. Deus transformou o meu casamento
transformou minha vida. Fiquei emocionada. Eu me emociono porque hoje meu casamento foi restaurado, né? Foi o principal. O casamento restaurado, a família. E a sua também vai ser restaurada e transformada agora. Vamos falar com Deus? Pai, eu abençoo esta água para que aquele que dela beber receba libertação, cura e transformação. Pois na autoridade ministro do teu evangelho, eu me levanto contra todo o mal. E eu digo, olha, Satanás, pega todo o sofrimento que você tem trazido a estas pessoas. Vai embora, saia em nome de Jesus. Abençoo e te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos beber? Glória a Deus. Meus amigos, eu quero já nesse minuto final fazer um convite a você, para que você possa estar comigo em um dos nossos encontros aqui em Olaria. Hoje mesmo, sexta-feira, na Rua Barreiros, 1195, nesse local que você está conhecendo aí na sua tela, essa igreja ampla, bonita, climatizada e o principal, cheia da unção de Deus, do poder de Deus. Sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite, libertação total. E aos domingos, 8, 15 e às 19 horas. Traga toda a sua família. Nós temos a escolinha, como você viu aí, espaço para os jovens, para as crianças, e vai ser bênção de Deus em o nome de Jesus. Não importa o que você tem passado até hoje, se você quiser, e você já, eu tenho certeza que você quer, você ouviu, Deus pode e Ele vai te ajudar, no nome santo de Jesus. Por isso fica aqui o meu convite, e eu já me despeço dizendo a todos, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fiquem todos na paz. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta, no nome de Jesus. Quando o eterno for for visível, eu ver o sobrenatural e a tua face for